A graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, queridos? Senta no seu lugar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. É sempre para nós um privilégio poder receber você em mais uma noite para a glória de Deus, de casa cheia. Hoje de manhã também estávamos aqui num número muito expressivo de irmãos para a glória do Senhor. A cada semana que passa, Deus vai acrescentando novas pessoas no nosso meio e vai se cumprindo aquela palavra que está escrita em Atos dos Apóstolos, que dia após dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos, e esse é o tempo que nós queremos viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Estamos nos movendo, estamos orando, estamos trabalhando. Amanhã, inclusive, começa jornada de oração. Nós vamos ter jornada de oração de segunda a quarta, às 18h30. Venha orar conosco. Sai do trabalho, já vem direto, dobra os joelhos, a gente busca a face do Senhor, ora juntos, compartilha juntos, de segunda a quarta-feira, às 6h30, no templo, tá bom? E amanhã também tem formatura dos cursos da família, né? Esse semestre, um grande semestre de cursos da família. Então amanhã, logo após a jornada de oração, a gente já emenda ali na formatura dos cursos da família também, para a glória de Deus. Domingo que vem a gente tem ceia do Senhor, tá bom? Ceia do Senhor, nos cultos da manhã e da noite. A gente vai estar ministrando também uma palavra única nos dois cultos, falando um pouquinho sobre a aliança. Então se organize, esteja conosco no próximo fim de semana. Tem umas surpresas aí também preparadas para quem gosta de surpresas, né? Tem pessoal que não gosta. Eu gosto de surpresas quando são para mim. Não, mas vai ser bênção, tem coisa boa preparada aí no próximo fim de semana. Então esteja conosco em nome de Jesus, tá bom? E aquele reforço abençoado sempre, a Colab está aí, o vídeo já rolou, já estamos falando sobre ela. É conferência de jovens e adolescentes, né? Adolescentes e jovens, toda a nossa juventude, 11 e 12 de julho. A gente também essa semana, a liderança dos jovens e adolescentes abriram lá um pacote de inscrição para irmãos. Você que tem muitos filhos, né? Você que é pai Abraão, pai de multidões, tá? Tem algo lá pensando em você, certo? Aí, pastor, somos irmãos, tem um desconto? Tem, irmãos de sangue, tá bom, espertão? Nós somos irmãos em Cristo. Então, tem lá um pacote também de inscrição para irmãos, e se organiza, se prepara, vão ser 2 dias de bênção, céu na terra, avivamento. Os pastores que estarão conosco, o Léo Matos da Batista Central e o pastor Felipe Martins também da Redenção, da Rede de Indaiatuba, homens de Deus, têm feito grandes trabalhos na nossa nação, com jovens e adolescentes. Então com certeza seu filho vai ser ministrado e vão ser dias de bênção para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus tem feito coisas boas por nós. Louvado seja Deus. Estamos caminhando ao longo de todo esse mês uma série de palavras chamada Bem Casado, e nós já falamos sobre João capítulo número 2, na semana passada também estivemos aqui ministrando uma palavra do Senhor aos nossos corações. Quem lembra da palavra da semana passada? Quem? Eu vou pregá-la de novo hoje então, certo? E hoje nós vamos então ministrar uma palavra que fala sobre o verdadeiro sentido do amor. Casamos por amor, essa deveria ser a razão principal pela qual nós nos casamos. Na semana passada nós falamos sobre, antes que vocês se perguntem, nós falamos sobre a sabedoria do livro de Provérbios para um grande casamento, lembram disso? E hoje eu vou ser generoso, hoje nós vamos usar um versículo só da palavra do Senhor, para falar a respeito do verdadeiro amor. Está no livro de Efésios capítulo número 5, versículo de número 21, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 21, você pode abrir, o texto também será projetado, para que a gente possa falar um pouquinho hoje a respeito do verdadeiro amor. Efésios capítulo número 5, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, guia-nos pela Tua palavra, com o Teu Espírito, e ilumina a nossa mente. E que o Senhor continue construindo grandes casamentos para a glória do Senhor. Que o Senhor possa continuar fazendo uma obra, e que casais que aqui estão possam dizer: nós somos bem casados. A palavra está reinando no nosso meio. Fala ao nosso coração nessa noite. É a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quantos que estão aqui hoje à noite são casados?
Ok, muita gente casada, louvado seja Deus. Quantos estão aqui que são casados e felizes? Ok. A esposa já falou, vai, né? Faz um. Quantos estão aqui? Vamos lá. São casados, felizes e amam o seu cônjuge. Ok, muito bem. Quantos aqui, apesar de serem casados, felizes, amarem o seu cônjuge, já tiveram vontade de dar uma esganadinha nele? Foi mais as mulheres agora, vocês viram? Pastor, só uma esganadinha, só de leve assim, assim, aperto e solto. A esposa do Billy Graham perguntaram para ela uma vez, tantos anos de casado, a esposa do Billy Graham perguntaram a ela, você nunca pensou em divórcio? Ela disse assim, divórcio não, mas homicídio. Algumas vezes já passou pela nossa cabeça. Amar não é fácil, amor tem dias bons e amor tem dias ruins. Definir amor também não é uma tarefa fácil. Eu vou tentar caminhar um pouquinho aqui no texto de Efésios, para a gente extrair alguma coisa para o nosso coração sobre o que seja amor. Existem algumas definições de pessoas famosas da história, eu pensei em algumas para a gente fazer um chão, uma fundação aqui hoje do que eu quero dizer. Por exemplo, Platão disse certa vez, o amor é um processo de elevação, uma busca pela perfeição, onde se busca a beleza e a verdade. Aristóteles disse, o amor é um laço forte, baseado em virtudes compartilhadas e em uma conexão única entre as pessoas. Nietzsche certa vez disse, o amor é uma força natural, um fado, que pode ser cínico, inocente ou cruel. Nietzsche, né? Não tenho o que esperar mais de Nietzsche. Trazendo aqui para o nosso quintal, Vinícius de Moraes certa vez disse assim, o amor é infinito enquanto dura, um sentimento poderoso e transformador. Machado de Assis certa vez disse, o amor pode ser definido de diferentes maneiras, mas o importante é que cada um saiba amar à sua maneira. De todas essas definições, existe também uma definição popular que diz assim, o amor é uma flor roxa. Foi você que completou aí na sua cabeça, eu não falei nada, ok? Deus ama o casamento. Se eu fosse dizer para vocês de alguém que ama o seu casamento, eu preciso falar de Deus. Deus cria todas as coisas. Em Gênesis, cria os céus, os mares, os peixes, os animais, as estrelas, os oceanos, cria o homem, mas só depois que ele cria a mulher, que ele estabelece o casamento, é que ele vai dizer que era muito bom. Até então tudo era bom, mas ele olha para o casamento como muito bom. Então o clímax da criação é um casamento. E em Apocalipse, você também tem o clímax num casamento, no casamento de Jesus com a sua noiva, nas bodas do Cordeiro. Então a Bíblia abre suas páginas com o casamento sendo elevado, e a Bíblia fecha as suas páginas com o casamento sendo elevado. Em Gênesis, então o clímax da criação e o clímax da redenção é um casamento. Isso quer dizer para nós que o casamento deveria ser um ponto alto da nossa vida. A gente deveria poder dizer assim, eu fiz muitas coisas legais na minha vida, eu viajei, eu me formei, eu estudei, eu trabalhei, engravidei, tive filhos, fiz isso, fiz aquilo, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me casar. Aquilo foi um ponto alto da minha história, olhar para o casamento com o sentimento da coisa mais elevada que a gente tem. E Paulo, quando vai falar de casamento, nesse bloco de Efésios capítulo número 5, talvez ele nos ajude a entender algumas coisas sobre como viver amor dentro do casamento, o que de fato é amor, qual é o verdadeiro sentido do amor. E eu vou falar aqui para você, hoje é Sermão Batista, vou falar 3 coisas, vou responder uma pergunta, como nós podemos amar verdadeiramente, e depois nós vamos para as nossas casas. Os que estão comigo hoje à noite, digam amém. Vamos lá, abra o seu coração, e eu queria dizer em primeiro lugar para você hoje à noite, baseado no que Paulo está nos ensinando, que amor é sacrificial. Amor é sacrifício. No texto que nós lemos, ele vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembra que semana passada eu abri a ministração da palavra falando sobre o temor do Senhor? Lembra disso? Olha como a Bíblia é maravilhosa, porque agora ele vai trazer isso para dentro do casamento, dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
porque o amor é sacrificial. Posso usar uma palavra assim que é menos romântica e mais verdadeira para você? Amar é estar disposto a morrer. Isso é amor. Porque sacrificial a coisa fica meio até etérea assim, mas amar é estar disposto a morrer. O verdadeiro amor bíblico é um amor de sacrifício, é um amor de morte. Sujeitem-se uns aos outros. Se você quer amar alguém sem se sacrificar por esse alguém, então você não quer amar esse alguém, você quer usar esse alguém. Porque amor é, em primeiro lugar, dizer assim: o que eu vou sacrificar? Aonde eu preciso morrer? Deixa eu destruir uma pequena mentira que contaram para nós. Mentiram para nós, dizendo que o fundamento do casamento é gostar. Gostar, você tem que gostar de alguém e aí você casa com aquela pessoa. Porque gostar é variável. E gostar tem a ver com o meu gosto. Então, geralmente, a gente gosta de alguma coisa que faz o nosso gosto. Eu gosto tanto de fulano. Por que você gosta de fulano? Porque ele me faz rir. Gosto de fulano porque eu gosto daquilo que ele faz para mim. Gosto tanto de chocolate. Por que você gosta de chocolate? Porque você gosta da sensação, da endorfina que o chocolate libera para você quando você coloca ele na boca. Agora, se eu te der um chocolate 100% cacau, sem açúcar, você gosta de chocolate? Então, gostar tem a ver com aquilo que me agrada. No fundo, deixa eu dizer para você o quão pó nós somos. A gente não gosta de ninguém, a gente só gosta de nós. Gostei dessa calça, por quê? Porque ficou bem em mim, entendeu? Gosto de tal coisa, por quê? Porque me agrada, porque é do meu paladar. Então, esse gostar é daquilo que faz o meu gosto. E se a gente lança o fundamento do nosso casamento sobre gostar, a gente está enrolado, porque nós não somos chamados a gostar, a gente é chamado a amar. Tanto é que a Bíblia vai dizer, por exemplo, ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Se ele está na categoria de inimigo, é porque eu gosto dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aliás, uma vez uma pessoa me disse assim, atendendo no gabinete pastoral, muitos anos atrás, ela disse: pastor, se o meu casamento fosse o título de um filme, seria Dormindo com o Inimigo. Quem é mais antigo lembra desse filme, né? Dormindo com o inimigo. Mas até o inimigo a gente é chamado a amar. E se eu vou lançando sobre a minha vida, sobre o meu casamento, o fundamento de que eu tenho que gostar, o que vai acontecer? Quando a pessoa que eu for casada parar de fazer os meus gostos, eu pulo fora. Quando eu parar de ser agradado, eu pulo fora. Eu caio fora. Todo casamento que está firmado no gostar está fadado ao fracasso. Então, assim, gostar, tem dia que a gente gosta mais e gosta menos do nosso cônjuge. Estão comigo? Vocês estão comigo? Tem dia que a gente gosta muito, mas tem dia que, poxa vida, tem dia que está tudo redondo, vamos falar de mim, tá? Tem dia que eu faço tudo certinho, faço todos os gostos, faço todas as preferências, mas tem dia que é difícil, tem dia que falam para nós uma coisa que a gente não quer ouvir, confronta a gente num comportamento que a gente não quer ser confrontado, sim ou não? Naquele momento a gente não está gostando, não está legal, e isso é maravilhoso, porque o casamento não pode ser firmado no gostar, porque a maior de todas as relações não é firmado no gostar. Revelo algo para você hoje à noite. Tem dia que nem Jesus gosta de você. Tem dia que se Jesus pudesse, ele fazia um reio de chicote, saía virando as mesas na sua casa, igual ele fez no templo aquele dia. Para com isso, pelo amor de mim. Para com isso. Tem dia que o nosso comportamento, a nossa conduta não é uma conduta que agrada, que faz gostar. Essa é uma notícia sobre Jesus, mas qual é a notícia maravilhosa sobre Jesus? Que Jesus não estabelece uma relação conosco por gosto, Jesus nos ama. Louvado seja Deus, Ele nos ama. E é isso que eu e você somos chamados a fazer. Anote se você quiser. O fundamento do casamento não é somente casar com alguém que você gosta, mas com alguém que você está disposto a amar. Isso é casar-se de verdade.
Porque gosto oscila, mas amor é uma construção e amor é uma decisão que a gente tem no nosso coração. Aconteça o que acontecer nos dias bons, nos dias ruins, no dia que estiver fazendo o meu gosto, não estiver fazendo o meu gosto, eu vou continuar amando. Então, deixa eu dizer assim para você, como que eu enxergo esse amor no casamento? O que é esse verdadeiro amor no casamento? Amor é o que eu estou disposto a sacrificar para melhorar o outro. Amor é o que eu estou disposto a sacrificar para o benefício do outro. Isso é amor. Aonde que eu vou me sacrificar? Aonde que eu vou morrer para o sacrifício do outro? Foi o Gottfried Leibniz, que foi um filósofo, teólogo do século XVII, luterano, que disse certa vez: só há amor verdadeiro quando a felicidade do parceiro nos faz mais felizes do que a nossa. Isso é amor verdadeiro. Quando o meu maior interesse em estar casado com aquela pessoa, não é que eu esteja necessariamente feliz, mas tudo começa pela felicidade dele. Por isso que Paulo está dizendo: sujeitem-se uns aos outros. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. Sua prioridade é ele, a prioridade dela é ele, a prioridade dele é ela. Sujeição, o meu interesse é em amar, em promover a alegria. Então, amor nesse casamento é aonde eu tenho que morrer para fazer o bem para o outro. Então, deixa eu dizer isso, o casamento precisa de morte, tá? O casamento precisa de morte. Então, o amor é sacrifício, o amor é morte. E eu queria dizer aqui para vocês, homens e mulheres que aqui estão, aonde é o básico do que a gente tem que morrer no nosso casamento. Falei: pastor, eu achei que eu vi uma palavra de vida para o meu casamento. E é uma palavra de vida. A morte do homem é o seguinte: o homem é capaz de se impor, mas ele decide se sacrificar. No texto de Efésios 5 que nós estamos lendo, Paulo vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a morte do homem. Deus nos fez mais fortes, Deus nos fez com mais testosterona, Deus nos fez com mais músculos, uns mais, outros menos, né? Deus nos fez com mais imposição física, Deus nos fez com a capacidade de dominar, de se impor, de caçar, de promover, de construir. E o que a gente faz? A gente deixa tudo isso de lado e ama a nossa esposa sacrificialmente. Essa é a nossa morte. O homem que quer amar a esposa de verdade diz: eu decido me sacrificar por você. Nunca use a força para conseguir nada da sua esposa. Nunca. Nunca. Desaventurado seja todo homem que tenta se impor sobre uma mulher. Desaventurado seja todo homem que tenta forçar alguma coisa, que aperta, que bate, que constrange, que ameaça. Desculpa, maldito seja você. Porque não foi para isso que Deus te fez. Deus não nos deu força para imposição. Deus nos deu força para dedicação. O homem precisa aprender a morrer, a dizer: eu poderia me impor, mas eu, ao invés de me impor, as ferramentas que eu vou usar dentro do meu casamento serão uma toalha e uma bacia. Essa é a nossa morte. Mas eu poderia fazer de outro jeito. Irmãos que estão aqui, homens de Deus, toalha e bacia dentro do seu casamento. Toalha e bacia. Amor sacrificial. Amor sacrificial. E a morte da mulher, pastor? A morte da mulher é o seguinte: a mulher é capaz de ser autônoma, mas ela decide se submeter. Versículo 22 diz assim, de Efésios 5: as mulheres sejam submissas, aquela palavra que já dá alergia, que já dá coceira, que a gente... submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pastor, eu sei me virar, eu me garanto, eu sei fazer, eu faço e aconteço. Eu sei, irmã, eu sei, e foi Deus que te fez assim. Às vezes você faz melhor que o maridão, faria melhor do que ele, e Deus te chama para dizer: eu te dei essa capacidade de conseguir fazer todas as coisas sozinha, mas agora você morre e se submete ao seu marido. Não tem amor que funcione se os dois não decidirem morrer, porque mulher se vira, irmão, sim ou não? Irmãs, mulher se vira, sim ou não? Pequeno teste: quantos aqui conhecem viúvas? Conhece uma viúva? Ok. Quantos aqui conhecem um viúvo que permaneceu viúvo? Por quê?
Porque quando o homem morre, faz falta, muita falta, mas a mulher se vira, ela dá um jeito, ela continua vivendo, comendo, trabalhando, andando de carro, cuidando dos filhos. A mulher, ela põe para rodar. O homem, a mulher morreu, né, tudo amassado, tudo está perdido, está desorientado. Ele não, porque é isso. Deus te fez assim, irmã. Tem mulher, não vou falar isso, esquece. Não. Vigia, Cristian, vigia. Então a mulher dá conta. Eu sei que você dá conta, irmã. E aí você dando conta diz assim: eu vou morrer, eu vou me submeter ao meu marido. E o que acontece? Sabe o que acontece? É que eu observo que às vezes em alguns casamentos as pessoas estão vivas demais. Sabe quando está vivo demais? Está assim, está elétrico demais. Não, porque eu podia, e ela também, eu também podia. Mas não é quem podia, é quem decidiu não poder. Isso é o casamento, é quem decidiu morrer, quem decidiu se sujeitar à morte, tem que ser para os dois. Quando a gente fala, geralmente, eu te amo, geralmente a gente faz um símbolo, a gente faz assim, eu te amo, faz um coraçãozinho, né? Sim ou não? Não é assim que a gente faz? Você que é casado, pode fazer o coraçãozinho aí para ele ou para ela, só os casados interesseiros, aí, ok, coração, pode fazer, eu te amo, certo? É romântico? Pastor, é romântico, mas hoje eu preciso te ensinar a Bíblia. Sabe o que a gente deveria fazer quando diz, eu te amo? Eu te amo, amor. Vou ser crucificado todo dia por amor a você. Esse é o símbolo bíblico do amor. Eu te amo, vou morrer. Eu te amo, morro alegremente, porque morrer é o que eu posso sacrificar para o bem do outro. Ô Valdir, como que é amor em libras? É esse e esse. Que internacional, I love you, e esse é amor. Ok? Todos aprendendo a fazer amor em libras hoje. É com a mão dominante ou qualquer mão serve? Aqui. Mão dominante. Então, amor. Vamos aprender amor hoje em libras? Ok? Amor romântico. Amor da Bíblia. Aprendendo, nem somos poliglotas. O importante é escolhe a linguagem que você quiser, mas morre, irmão. Morre. Você e sua esposa são sementes no seu casamento. Se a semente lançada no chão não morrer, ela não germina. Esse é o processo de vida. A semente é lançada no chão e quando ela morre, os seus nutrientes que ali estão fazem germinar algo novo. Mas se a semente lançada na terra não morrer, ela apodrece. Tem casamento apodrecendo porque não tem morte. Mas se eu morrer, se ela morrer, vocês vão germinar um grande casamento para a glória de Deus. Então amor é, em primeiro lugar, sacrifício, morte. Em segundo lugar, amor é coletivo. Coletivo. A gente diz que Deus é amor, está escrito na Bíblia, Deus é amor. E você sabe por que a gente pode afirmar que Deus é amor? Porque Deus não está só na sua existência. Há um Deus só, mas Ele está em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, o Deus que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E é só porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo que nós podemos dizer que Ele é amor. Porque amor só é estabelecido em relações, na coletividade. Nossas grandes expressões de amor são feitas ao outro. É por isso que o texto diz, sujeitando-vos uns aos outros. Amor é uma relação, eu vou estabelecer uma coletividade. Você está querendo entrar nessa de casamento? Você está querendo entrar nessa de amor? Então lembre-se que a partir do dia que você casar, você não está mais sozinho, você está estabelecendo uma relação. Na sequência do texto de Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 31, ele vai dizer, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, ou seja, ele tinha uma relação ali, ele deixa aquela relação, mas não é para andar só, e ele se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, uma relação está sendo estabelecida. É por isso que o casamento é tão atacado pelo inferno. É por isso que os casais sempre estão sob ataque, porque o casamento é uma das melhores maneiras de expressar Deus no mundo. É a figura preferida que Deus tem para se expressar no mundo
é através do casamento. Quando ele cria o homem, ele começa dizendo, façamos essa coletividade, e ele cria o homem à imagem e semelhança. Homem de Deus que está aqui hoje, você é a imagem e semelhança de Deus. E ele cria a mulher à sua imagem e semelhança. Mulher de Deus que está aqui hoje, você é a imagem e semelhança de Deus. E quando um homem que é imagem e semelhança de Deus, e uma mulher que é imagem e semelhança de Deus, se juntam, Deus aparece. Falo para você, volta e meia Deus aparece lá na minha casa. Volta e meia Deus aparece quando eu estou junto com a minha esposa. Deus se manifesta, e tem mais, quando um homem e uma mulher, imagem de Deus, entram em concordância e vivem o grande mistério do casamento, é liberado sobre nós um dos maiores poderes que existem, porque quando o homem e uma mulher se juntam, Deus dá o poder para nós de criar novos seres humanos. Louvado seja Deus. Porque até então, o único que era capaz de criar seres humanos era quem, irmãos? Deus. Era Ele quem criava gente do nada. E quando o homem e a mulher se juntam, Ele passa para nós o maior de todos os poderes, o poder de gerar a vida. Nós estamos expressando o Deus Criador. O casamento é profundo, irmãos. O casamento é uma relação que expressa a grandeza do nosso Deus, e tem um pilar dessa relação, desse coletivo do casamento. Ela é uma relação entre diferentes. Fale o que você quiser, acredite na teologia moderna que você quiser, ou na ideia progressista que você achar melhor. Nós continuamos acreditando na palavra de Deus, que o casamento é entre diferentes, homem e mulher. Quando Deus traz Eva para Adão, Ele olha e fala assim, ela é a imagem de Deus, mas ela é diferente de mim. Ela é diferente de mim. Eva está completando aquilo que falta em Adão, osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas ela está completando. Você se casou com alguém que é diferente de você, e você se casou com alguém que completa você. Por isso, desiste de entender o outro lado. Desiste. Vai vivendo. Vamos lá, não é sobre entender. Deus traz alguém para Adão que, deixa eu traduzir isso para você, a riqueza dela era a pobreza dele, e a riqueza dele era a pobreza dela, e isso é maravilhoso no casamento, porque Deus enriquece um ao outro. Alguém diria aqui assim, pastor, no nosso casamento só foi encontro de pobreza com pobreza, não teve nada de um enriquecendo o outro, não. Mas Deus me enriquece, Deus me acrescenta quando traz o meu parceiro, quando traz a minha parceira. Tem um monte de coisas que a minha esposa é mais rica do que eu, e eu dou glória a Deus por isso. Por exemplo, lá em casa, a Flávia é muito melhor com números do que eu, com orçamento do que eu. Graças a Deus, nenhum de nós dois é gastador, nós somos comedidos, a gente segue o plano. Mas na hora de organizar a casa, esse é o orçamento, essa é a entrada, essa é a saída, isso nós vamos poupar, isso aqui nós vamos fazer e tal. Ela é muito melhor do que eu sobre isso. Ela é muito mais rica nessa área do que eu sobre isso. E o que eu faço, irmãos? Entrego as contas na mão dela, vou dormir para a glória do Deus vivo. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Ela é melhor do que eu nisso. Agora eu vou ficar, não, porque eu sou o homem, eu sou o provedor da casa, então eu que tenho que ficar com as contas na mão, eu que tenho que... Para quê? Deus me deu alguém capaz nessa área, louvado seja o Senhor. Percebe? E às vezes a gente fica ali, não enxerga a riqueza do outro que Deus nos trouxe na nossa vida, a gente fica disputando no que ele é melhor que você, irmã. Entrega, confia e descansa. No que ela é melhor do que você, homem? Entrega, confia e descansa. Permita que a riqueza do outro enriqueça a sua pobreza. O casamento é baseado nessas diferenças essas que talvez lá no começo da relação de vocês, foi o que atraiu um ao outro. Você encontrou ela, como um dia Adão encontrou a Eva e ficou fascinado. E pode ser que naquele dia que você encontrou sua parceira, você encontrou ela e ela estava cabelo liso, no lugar, bem vestida, maquiada, esticada, cheirosa. Você viu aquela mulher e você falou, gente, vou levar para casa e registrar no meu nome, é isso que eu vou fazer, levar para casa, registrando no nome. Isso atraiu você para ela.
E pode ser que essas mesmas diferenças hoje sejam motivo de briga dentro da sua casa. Vamos embora, atrasa. Por que está atrasado? Porque está arrumando o cabelo, está passando a maquiagem, está ficando bonito como você encontrou. Amor, o que é isso aqui no cartão? Isso aqui, meu filho, é salão, maquiagem, unha, sei o que lá, uai. A gente tem que fazer uma escolha no casamento. Ou as nossas diferenças serão a nossa maior fraqueza, ou as nossas diferenças serão a nossa maior virtude. A gente cultivar e enriquecer as nossas diferenças. Lembre-se daquilo que te atraiu no outro. Eu acho, tá? Que uma das coisas que me atraiu a Flávia, no nosso casamento, foi a minha paciência, eu acho. Eu sou um cara paciente, de verdade, sou um cara 12/8, sem alteração, tá tudo certo, né, assim, veio o pedido errado no restaurante, eu falo, não, vamos comer esse mesmo, não vamos dar de volta não, né, assim, eu sou esse cara que não gosta de brigar, para sair da paciência, o negócio está demorando, não, vamos esperar mais um pouco, então, né, assim, mas eu sei que talvez isso também seja lá por dentro da minha esposa, que ela diga assim, reage homem, luta, né, ok, mas é um exercício mútuo entre nós dois, de dizer assim, eu sou mais devagar, ela é mais rápida, então a gente, na riqueza de um enriquece a pobreza do outro, a diferença de um completa a do outro, e quando a gente valoriza essas coisas, a gente fala assim, o nosso casamento é mais forte, as nossas diferenças a gente precisa escolher, ou elas serão a nossa fraqueza, ou elas serão a nossa virtude, porque amor é coletividade. O que mais é amor? Amor é santidade. Gente, amor é santidade. Nos versículos 25 e 26, Paulo vai dizer assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a perdão purificado por meio da lavagem da água e por meio da palavra. Eu preguei uma palavra, talvez a questão de 2 meses atrás, falando sobre a verdadeira santidade. Eu estou falando sobre o verdadeiro amor. E eu falei bastante naquele dia sobre como amor e santidade caminham juntos, na parábola do filho pródigo. E amor é essencialmente uma chamada à santidade. Quando os fariseus perguntam, Senhor, qual é a essência da lei? A essência dos primeiros 5 livros da Bíblia, os 613 mandamentos, o Senhor Jesus resume para eles da seguinte forma, dizendo, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, alma, todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, no que passa a vida? Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que Jesus está dizendo, por isso que a verdadeira santidade é uma obediência à lei, movida por um coração que ama a Deus e ao próximo. Isso é santidade verdadeira, eu obedeço porque eu amo a Deus e porque eu amo o meu próximo. Hoje nós vamos falar agora do próximo. Pergunto para você, quem é o próximo mais próximo de você? Quem é o próximo mais próximo de você? Que dorme com você toda noite? Espero que vocês estejam dormindo juntos. Seu próximo é o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa. E o chamado de Deus para nós é que a gente o ame. E amor é santidade, irmãos. Às vezes a gente casa, presta atenção. Às vezes a gente acha que Deus permitiu o casamento só para a gente ser mais feliz. E casar-se é estar mais feliz, eu acredito nisso. Mas isso não é tudo sobre o casamento. O casamento também foi dado por Deus para que você seja mais santo. Para que Deus trabalhe na sua vida. O casamento é a oficina de Deus. O casamento é a olaria de Deus, é onde Deus trabalha na nossa vida. Eu cresci, muitos de nós crescemos com a ideia dos filmes de príncipe e princesa. E os filmes de príncipe e princesa, Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, seja lá qual for, eles terminavam no felizes para sempre, sim ou não? O príncipe juntava com a mulher e dizia assim, e eles viveram felizes para sempre. O único desenho que mostra para nós o depois do casamento é o Shrek. Né, irmã Fiona? É o único que mostra, ok, beleza, casou felizes para sempre. Vamos falar sobre casamento? Vamos falar sobre a vida? Não é assim, Deus trabalha na nossa vida. Eu acho que é o pastor Cote, que diz que quando a gente casa, Deus quebra o vaso. E quando nascem os filhos, Deus pisa nos cacos.
Deus trabalha na nossa vida através do casamento, irmãos. E Paulo, perdão, deixa eu voltar a esse texto aqui, quando ele fala, ele diz assim: ele se entregou por ela para que a santificasse. Há um propósito de santificação nas relações que são estabelecidas por nós. Você se casou querendo só ser feliz, e Deus também te casou querendo te purificar. É por isso que no texto de 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 14, que fala, as pessoas em Corinto estavam se convertendo, só que a mulher convertia, o esposo não, o esposo convertia, a mulher não. E agora, separa, não separa? Paulo diz: se o seu esposo descrente não quer conviver com você por causa da fé, você está liberado para se separar. Colocou-se um cisma entre vocês que não tem união. Você está liberado por causa da sua fé. Mas se ele consente em viver com você, fique com ele. Olha o que Paulo vai dizer: porque o marido não crente é santificado no convívio com a esposa crente. Porque a esposa não crente é santificada no convívio com o marido crente. Eu e você, cônjuges e casados que aqui estão hoje, estamos dentro da nossa casa para levar a santidade de Deus, para promover santidade dentro da nossa casa. Volte a trazer santidade para dentro do seu casamento. Volte a trazer vida com Deus, volte a trazer relacionamento com o Senhor. Arrume os caminhos da sua casa, santifique as conversas da sua casa, santifique a programação que vocês andam assistindo, santifique as conversas, o jeito como vocês falam, santifique a literatura da sua casa, santifique, porque o propósito do amor é trazer santificação. Aprume. Tem casal que às vezes quer apimentar a relação, trazendo uns paranauezinhos do mundo. Vamos só dar uma provada, vamos só dar uma testada, vamos só aqui, é só um gole, vamos só assistir esse negócio aqui só para ver se a gente, Casamento é lugar de santidade. Casamento é lugar de santificação. A maior expressão de amor que eu posso ter pela minha esposa é estar comprometida com o desenvolvimento da salvação dela. É eu burilá-la, é eu melhorá-la, é eu melhorá-lo. Eu dizer: eu te amo tanto que eu preciso, eu me importo com a sua santidade, eu me importo com a sua vida, porque lá no final não vai interessar a bolsa que eu dei, a viagem que eu proporcionei, as experiências que eu banquei. O que vai importar de verdade é se eu estou levando diante do Senhor uma pessoa santificada. É isso que vale. Você deveria sair daqui hoje falando com o seu cônjuge, dizendo assim: o que a gente vai fazer para elevar o nível de santidade do nosso casamento? O que a gente vai fazer para viver um amor que santifica, que purifica? Às vezes a gente está gastando saliva demais no nosso casamento com coisa que é secundária. Às vezes, irmã, você está gastando uma saliva falando um monte de coisa que não é isso que importa agora. Fica falando para ele o tempo inteiro: vira para cá, vira para lá, esse caminho está errado, esse caminho não sei o que lá, você está perdido. Vira para a direita, vira para a esquerda. Em vez de ficar falando, dando ele para cá ou para lá, diz para ele assim: homem, para cima. Para cima, para cima, para cima, para cima. Busque a Deus, ore ao Senhor, invista seus argumentos nas coisas que de fato vão ficar. Esse é o compromisso do amor com a santidade do outro. Eu tenho um compromisso de vida: entregar a minha esposa para o verdadeiro noivo dela. Eu sou casado com alguém que tem noivo, e eu sou amigo do noivo, mas um dia eu vou chegar diante do noivo e vou dizer aqui: está aqui a filha que o Senhor me deu para cuidar. É um compromisso de santidade que a gente tem que ter. Ok, pastor, indo para o final, como nós podemos amar de verdade? Como que a gente estabelece esse amar? Sabe por quê? Porque quando Jesus vai falar sobre isso, eles amem a Deus de coração. É aí que a coisa pega. Ame o seu próximo de coração. Amor está ligado ao coração. Se Jesus tivesse dito para nós assim: se comporte de tal forma, daí era nós, está com a gente, é só se comportar, está comigo. Mas Deus diz: ame. Ele não fala: se comporte da maneira correta. Se fosse comportamento, a gente fazia uma série de palavras de adestramento de casais. Vamos fazer o primeiro congresso de adestramento de casais. É só se comportar certo, não é assim? Você teve o comportamento certo, a gente dá um docinho para você. Você teve o comportamento errado, você leva um choquinho, só para você ficar ligado no que tem que fazer. Você olhou só para sua esposa, a gente te entrega um chocolate. Olhou para a esposa do amiguinho, a gente te leva para a sala de castração.
comportamento, não era só comportamentar. Beleza, pastor, está tudo certo. Mas não é comportamento, é amor de coração. Não adianta, Deus não está mandando a gente amar através de uma afirmação positiva, através da neurolinguística. Vamos aqui aprender a amar agora. Vamos fazer um curso de neurolinguística para a gente amar o cônjuge. Diga assim, eu amo meu cônjuge. Repita comigo 15 vezes. Eu amo meu cônjuge. Agora mude a ordem das palavras. Meu cônjuge eu amo. Amo o cônjuge eu. Agora você vai falar com um som no fundo. Não adianta. Porque isso não muda o coração da gente. Não tem jeito. Então como que faz para a gente amar de verdade? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo número 13. 1 Coríntios capítulo número 13. É o texto mais conhecido sobre amor da Bíblia, mais vezes lido nos casamentos na história. 1 Coríntios 13, versículo 1 a 10. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que Paulo está nos falando sobre amor? Primeiro que Paulo está falando exatamente o que Jesus falou. A motivação tem que ser o amor. Você pode fazer de tudo, você pode fazer sinais, maravilhas, ser uma pessoa que tem dons, que exerce misericórdia, que abençoa um, que faz aquilo pelo outro, que vende os seus bens para dar para os pobres. Se você não tiver amor, nada disso serve. Nada disso serve. Vou fazer um parênteses, não se esqueça, deixa eu falar uma coisa rapidamente aqui. Nesse último mês, talvez o dia que eu fui mais edificado na minha vida, na minha história desse último mês, foi um dia de manhã em casa, talvez umas 6h15, 6h20 da manhã, eu estava ali na beira da pia, escovando os dentes, lavando o rosto para mais um dia, daí vem a minha esposa com a xícara de café na mão, porque ela acorda antes, ela toma o café, ela lê a Bíblia, e aí ela veio com aquela xícara de café, ela falou assim, amor, você já pensou, por que muitos casais estão passando o que estão passando? Eu fiquei ouvindo, né? E ela me disse assim, hoje Deus falou no meu coração, é porque muitos casais não têm mais estado com o Senhor, não têm um relacionamento com Jesus, eles vão lá e eles cortam a fonte, e eu fiquei com aquilo ficou me remoendo, sabe, porque às vezes a gente fica perifericamente. Sabe quando a gente fica, você vai no médico, você fica falando os sintomas, o sintoma é esse, sintoma é esse, sintoma é esse, sintoma é esse, e aí você fica tomando dipirona, mas meu amigo, aquela dor não é causada por uma coisa que a dipirona resolve, tem uma causa anterior, e muitos casais ficam nessa periferia das dores, das dificuldades, mas eles não conseguem ir na raiz, no centro, naquilo que precisa acontecer. E naquele dia, como eu fui edificado, porque eu falei, claro, exatamente isso, às vezes a gente fica tão periférico que a gente se esquece de começar pelo básico, que está com o Senhor. E como que isso se transportou e se transformou no que eu vou te dizer agora, no texto que nós estamos lendo. Que Paulo está dizendo para nós, você não pode fazer nada sem amor, a motivação tem que ser essa, não adianta. Só que de repente Paulo começa a pôr uns adjetivos no amor, que ele começa a pôr uns adjetivos no amor que parece que ele não está mais falando de amor. Ele está falando paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não inveja, não se exaspera, não se ressente do mal. Essas coisas, elas não podem ser feitas por um sentimento. Essas coisas, elas podem somente ser feitas por uma pessoa. Então Paulo está nos revelando aqui, não o que é o amor. Paulo está nos revelando quem é o amor.
E Paulo está dizendo para nós, o amor, ele não é um sentimento, o amor, ele não é um arrepio, o amor, ele não é uma compreensão, o amor não é algo que faz seu coração bater mais rápido. O amor tem nome e sobrenome, e o nome do amor é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o amor, Ele é o verdadeiro amor. É por isso que se a gente lê 1 Coríntios capítulo número 13 e substitui amor por Cristo, a coisa fica muito mais clara. Fique em pé no seu lugar, com a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo número 13, e olha só, com ela aberta, se a gente substitui amor por Cristo, nós podemos ler assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Cristo, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé para transportar os montes, se não tiver Cristo, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver Cristo, nada disso me aproveitará. Cristo é paciente, é benigno. Cristo não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo jamais acaba, aleluia. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Cristo! Como eu vivo o verdadeiro amor, pastor? Gaste a sua vida para estar com o Senhor. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu casamento é estar com Jesus Cristo. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu esposo, pela sua esposa, hoje, é ter uma relação pessoal com Jesus, porque relação com Jesus não é informação, é conhecimento. Eu conheço Jesus, eu estou com Ele. Quantos casamentos mudariam da água para o vinho se se colocasse dentro do quarto um homem de Deus? Quantos casamentos seriam transformados se se colocasse dentro do quarto uma mulher de Deus, que diz: eu estou andando com Jesus, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou andando com Jesus, eu sou mais paciente, eu estou andando com Jesus, eu sou mais benigno, eu estou andando com Jesus, eu não me exaspero mais com facilidade, eu estou andando com Jesus, eu não me ressinto mais do mal, eu estou andando com Jesus, a fonte do amor. Quer ter um grande casamento? Quer ser bem casado? Quer amar de verdade? Ande com Jesus Cristo, ande com o Senhor. Saia daqui hoje dizendo: Senhor, o que de melhor eu posso fazer pelo meu casamento é andar com o Senhor.